No episódio anterior, acompanhamos Hirako e suas companheiras aproveitando o passar dos dias enquanto continuava expandindo a vila. Diversos problemas continuaram surgindo, desde um inverno gigantesco até a construção de diversas novas casas para suportar as dezenas de garotas a mais que se mudaram para a vila. Salve amantes de waifus, tudo bem com vocês? Galera, infelizmente chegamos ao nosso último recap de Sekai no Mirinouka. Mas não se preocupem, a temporada nova tá chegando e tá recheado de animes que vou trazer aqui pro canal. Então já se inscreve aí para não perder as novidades, beleza? Sem mais delongas, bora lá pro recap! Começando o dia, enquanto Hirako checava suas plantações, uma das anjas foi correndo até ele dizer que um mensageiro do reino demoníaco tinha chegado até a vila. Chegando lá, o indivíduo se apresentou como Bizel, trazendo com ele um presente e dizendo que queria ter uma audiência com o prefeito da vila. Após eles conversarem por um tempo, Hirako ofereceu 10% de sua colheita como imposto para ter a proteção do Lorde Demônio. Com todos acertados e Lu super feliz pelo remédio poderoso que o Bizel trouxe, cortamos a cena para o castelo do Lorde Demônio. Eles começaram a se perguntar se a vila estava planejando alguma coisa, já que eles não esperavam que o Hirako fosse querer ficar sob a proteção do Lorde Demônio. Afinal, a princesa vampira, o anjo da aniquilação, além do exército de elfos superiores e lobos infernais, estavam lá. No outro dia, de volta à vila, Dryme, o verdadeiro governante dos dragões, chegou lá junto de seu servo, para fazer uma saudação formal, já que eles moram ao sul da vila e consideram eles seus vizinhos. Depois de beber um montão de vinho em sua forma pequena, Dryme agradeceu pela hospitalidade e pelas maçãs, então foi embora junto de seu servo. Após essa visita, Hirako começou a pensar que não era legal conversar com os visitantes na entrada da vila, nem convidá-los para suas casas. Com isso, ele resolveu junto das garotas que eles deveriam construir uma casa de hóspedes. Indo lá para fora, ele começou a discutir com as anjas como tratar com hospitalidade os visitantes, já que elas eram tanto quanto brutas. Ele também arrumou outro alarme para Zabuton, já que os Lizards sempre achavam que alguém estava atacando a vila quando ela tocava. Como Flora também queria ajudar, Hirako deu a tarefa de que quando tivessem visitantes, ela ficasse de tocaia vigiando eles. Foi nisso que ele descobriu que tanto ela quanto a Lu podem passar vários dias sem dormir que continuam bem. Muito mais rápido do que esperava, Hirako recebeu Garf e seu grupo que vieram da Howling Village em busca de estabelecer relações com a vila. Por eles não terem trazido nenhum tipo de presente, todas as garotas ficaram meio preocupadas em saber se realmente eles queriam ou não ter relações amigáveis. Por isso, decidiram cortar pela metade a hospitalidade. Hirako, tentando tirar algumas informações deles, perguntou sobre sua vila, e eles começaram a explanar tudo dando umas boas risadas, dizendo que ela é composta de homens-fera e que eles tinham relações com uma vila de humanos, mas como estavam tendo alguns problemas, eles foram em busca de alguém novo para negociar. No dia seguinte, depois de muita conversa, Hirako e as garotas viram que eles realmente queriam fazer negócios amigáveis, e que eles tinham para oferecer inúmeros utensílios feitos de minério. Hirako chegou a ficar com os olhos brilhando, querendo tudo, e Garf apenas disse que gostaria de alimentos em troca. Na mesma hora ele concordou, e assim a relação entre as duas vilas começaram. Na saída, Garf começou a se desculpar por não ter trazido nenhum presente, e que na próxima visita compensaria por isso. Alguns dias depois, eles decidiram fazer sua primeira troca de mercadorias com a Vila Howling, e Dryme resolveu ajudar eles, em troca de apenas um barril de vinho. Após a visita, Tia voltou à vila e disse que tudo ocorreu bem. Além disso, o prefeito de Howling perguntou se tinha como 20 de seus habitantes virem morar na vila do Hirako. Hirako disse que estava tudo beleza, contanto que dos 20, pelo menos 2 fossem homens, já que ele estava preocupado com o futuro da vila. Assim que chegaram, eles se apresentaram e mostraram que tinham trazido 3 jovens como ele tinha pedido. No dia seguinte, Senna e suas companheiras ainda estavam meio preocupadas, achando que talvez ele fosse abandonar elas, mas tudo foi rapidamente resolvido quando Hirako disse que jamais faria isso com elas. Enquanto Hirako colhia suas maçãs, uma das anjas veio correndo até ele avisar que um urso grappler e uma víbora sangrenta estavam lutando perto da vila. Sendo bom maníaco por culinária que é, Hirako perguntou para ela se dava para comer os dois, então foi voando em direção a eles. Sendo segurado pela anja, ele pediu que ela desse um rasante perto dos 2 bichos, e em uma única foiçada ele acabou facilmente com os 2.
Sem perder tempo, ele já foi direto para a cozinha fazer aquela comida de respeito. E para variar, todas as garotas amaram, tirando o fato que ele usou um pouco do precioso vinho delas para fazer a carne de urso. Mais tarde, enquanto ele e a Flora conversavam sobre a criação de Missô, Lu interrompe dizendo que eles tinham visitas. Os visitantes eram um grupo de anões liderados por Donovan, um anão ancião especialista na criação de álcool. Após conversarem um pouco, Donovan decidiu trabalhar na aldeia, já que o Hirako tinha uma plantação excelente para criar as bebidas. Comemorando a chegada dos novos residentes na vila, Hirako planejou uma festa de boas-vindas com muito álcool para geral. Aproveitando a deixa, Hirako perguntou ao Donovan se ele não curtia umas garotas, e sendo um anão másculo do jeito que ele é, disse que elas eram muito novas para ele, já que não conseguiam nem deixar a barba crescer. No dia seguinte, Zabuton tocou o alarme e um dragão enorme apareceu. Já se preparando para a batalha, Hirako mete a lançada no bicho, que acabou escapando por pouco. Prestes a jogar novamente, o servo do Dryme interrompe ele, dizendo que os outros dragões não eram inimigos. Pedindo desculpas pelo ocorrido, os outros dois dragões se apresentam, como sendo Lastis Moon e Grafalun, respectivamente a filha e a esposa do Dryme. Elas começaram a explicar que estavam achando que o Dryme estava fazendo coisas que não deveria, pois saía toda noite silenciosamente carregando tudo que é tipo de tesouros. Com tudo resolvido, Hirako voltou aos seus afazeres, e Grafalun, entendendo a importância de ter boas relações com essa vila, dá à sua filha Last o trabalho de morar na vila por um tempo, para que esse poder do Hirako jamais se volte contra os dragões. Last então começou a tentar diversos trabalhos na vila, porém por ser extremamente forte, ela sempre acabava destruindo ou tacando fogo nas coisas sem querer. Foi aí que Hirako teve a brilhante ideia de fazer com que ela cuidasse das relações diplomáticas da vila. Afinal, ela conseguiria botar medo em qualquer um que tentasse enganar ou passar a perna neles. Depois de um dos generais do Lorde Demônio comprar umas frutas, ele voltou ao castelo e começou a contar que o poder da vila está cada vez maior, e para piorar, agora eles têm até dragões. Os outros generais começaram a ficar desesperados, até que ele resolve usar sua carta na manga. Cortando a cena para sua casa, vemos sua filha Flauren, que aparentemente é extremamente esperta e com poucas palavras entendeu que seu pai estava precisando de alguém para investigar a vila para ele. A princípio, Flauren estava bem confiante nas suas habilidades, até o momento em que pisou na vila. Já de cara, ela se encontrou com a temível Last, que teve que resolver alguns problemas e acabou deixando a Flauren sozinha. Após checar os arredores e ver as inúmeras pessoas com poderes extraordinários, Flauren foi até a floresta botar as ideias no lugar. De repente, ela se encontrou com o Hirako, e apesar dele oferecer ajuda, ela foi um tanto quanto rude, pois achava que ele era apenas um humano comum. Quando ela ficou sabendo que ele quem era o prefeito e que ele era o forte o suficiente para derrotar a mãe da Last, Flauren ficou se cagando de medo, e por algum tempo, sempre que ela viu o Hirako, ela ficava toda travada. No próximo dia, as garotas se depararam com um dos piores pesadelos delas. Uma slime que acabou tomando todo o vinho que elas tinham. Sem pensar muito, todas começaram a dizer que queriam queimar a slime, mas Hirako disse para relevar, já que era apenas uma slime e que estava tudo bem, afinal tinha outros barris. No final das contas, a slime foi perdoada e ela começou a se juntar às garotas durante as festas. O outono chegou, e para variar, nosso Masterchef está inventando dezenas de receitas para as garotas ficarem babando. Enquanto comiam, ele comentou que a sopa ficaria muito melhor se tivessem frutos do mar, e as garotas instantaneamente já começaram a pesquisar formas de conseguir os ingredientes, já que quando o assunto envolve comida, a disposição de todas aumenta drasticamente. Flauren deu uma ideia de uma cidade portuária dentro do reino demoníaco, então todos agilizaram para tentar negociar com os representantes. 3 dias depois, as garotas trouxeram Michael, um comerciante da cidade de Chachato. Com as apresentações feitas, Michael começou a mostrar os seus produtos, que por sinal pareciam de excelente qualidade. Ele fez questão de dizer também que iria providenciar qualquer outro tipo de ingrediente que o Hirako precisasse. Após muita conversa, ambos firmaram um acordo, e Michael passou a ser o fornecedor oficial para a Vila Taiju. Enquanto ele voltava para sua cidade em cima da Last, vemos um flashback dele se borrando em diversas situações, pois a cada minuto que se passava, ele se encontrava com algum ser extremamente forte e ficava achando que esse seria o seu fim.
Cortando a cena pro dia seguinte, vemos Hirako reclamando que já é o terceiro dragão que veio atacar a vila nessa semana. O dragão todo arrogante, provocando Hirako, acaba tirando uma bola de fogo na floresta, que fez com que Hirako, sem dó nem piedade, desse uma lançada na asa dele. Explicando toda a situação, Draime diz que ela é sua irmã mais velha, chamada Hakuren. Na mesma hora, ela dedura que não suportaria ver sua sobrinha se casar antes dela. Hirako, todo indignado, perguntou ao Draime se isso era verdade, e ele apenas se esquivou, inventando algumas desculpas. Hirako aproveitou que a Hakuren não parava de tagarelar para pegar ela pela cabeça e fazer com que ela limpasse toda a zona que ela tinha feito. Depois de todos se resolverem e jantarem, Hakuren comenta sobre uns jogos que eles tinham naquela vila, e como bons dragões, eles apostariam algo. No caso, quem perdesse cada partida tiraria uma peça de roupa. Hirako achou que estava tranquilo, já que ele tinha muito mais experiência em Mahjong, mas como da última vez, ele acabou sendo esmagado e teve que tirar todas as suas roupas na frente de todas as garotas. Mudando a cena para o castelo do Lorde Demônio, Bizel continuava discutindo sobre a vila, que agora tinha um poder o suficiente para dominar um país inteiro, graças à entrada da Hakuren. Nessa hora, somos apresentados ao próprio Lorde Demônio Galgardo, que aparentemente só está preocupado com o que sua filha pensa dele e não liga para o restante dos assuntos. Voltando à vila, Hakuren acabou se tornando a professora das crianças, já que apesar de ser habilidosa em tudo que é tipo de trabalho, ela ficava reclamando toda hora, além de sempre ir para o seu quarto para ficar sem fazer nada. Mais tarde, 3 garotas lâmias vieram trazer alguns presentes para a vila, pedindo que devolvessem suas casas para elas, já que alguns animais jovens foram lá para limpar uma dungeon e fizeram com que elas saíssem de suas casas. Hirako aceitou proteger elas, com a condição que elas viessem vestindo algumas roupas nas próximas vezes. Após isso, elas se tornaram o delivery da vila, já que elas começaram a entregar os produtos comerciais deles. Cortando a cena para o castelo do Lorde Demônio, vemos a princesa e suas subordinadas planejando atacar a vila do Hirako, pois elas achavam que a Flauren tinha sido raptada e estava sendo mantida como prisioneira. Nessa mesma noite, Bizel foi até a Flauren informar esses detalhes, e disse que tudo isso era culpa das subordinadas da princesa, que estavam colocando minhocas em sua cabeça. Bizel até tentou convencer o Lorde Demônio para parar com isso, mas por ser mole demais com sua filha, ele apenas ignorou toda essa situação. Conversando sobre como eles poderiam parar a invasão sem que o Lorde Demônio visse isso como uma ameaça ao reino demoníaco, Bizel sugere que ela apenas mostre a diferença de força militar entre eles. Depois de enviar as lâmias para cuidarem do assunto, Flauren apresenta todas as garotas e diz que elas estariam sob seu cuidado por uns dias. Assim que o Hirako saiu de perto, Flauren começou a dar uma bronca nelas e dizer que perdoaria todos os tipos de atitudes que elas tiveram depois que trabalhassem um pouco na vila. Depois de apresentar a Yuri a todos e explicar sobre todas as plantações, as outras 3 garotas mimadinhas começaram a pensar em um plano de fuga, pois elas achavam que seriam alvo de chacota por estarem trabalhando em uma fazenda. Elas até tentaram fugir, mas todas as vezes elas acabavam desmaiando depois de ver os lobos infernais e as filhas da Zabuton. Depois de aprenderem a lição, elas começaram a trabalhar no escritório, junto da Flauren. Andando pelas plantações, Flauren e Yuri começaram a botar a conversa em dia, já que ambas são amigas de infância. Yuri começou a falar que tudo isso foi culpa da Flauren, já que ela simplesmente sumiu um dia e ela ficou super preocupada com isso. Depois de elas se acertarem, elas voltaram para dentro da hospedaria e perceberam que as 3 garotas já tinham se adaptado totalmente à vila, já que não precisavam se preocupar com as burocracias da nobreza. No dia seguinte, depois de já estar confortável, Yuri começou a ajudar a colher as plantações, junto das crianças. Apesar de estar curtindo bastante seu tempo na vila, sua hora de voltar para o reino chegou, então ela se despede de todos, prometendo às crianças voltar um dia para visitá-los. Um pouco depois dela ter ido embora, Hirako e seus companheiros foram colher a safra de inverno e ficaram assustados que rendeu muito mais do que esperavam. Para não acabar desperdiçando comida, eles decidiram distribuir o excesso para todos os familiares das pessoas que moravam na vila. No caminho de volta para casa, algumas elfas da montanha se juntaram a Last para pedir que elas pudessem morar na vila também. A líder do grupo estava preocupada que Hirako acabasse não aceitando elas, mas como já era esperado, ele permitiu que elas ficassem por lá, contanto que se dessem bem com os outros habitantes.
Como forma de retribuição, as elfas da montanha ficaram responsáveis pela criação de artesanato, já que elas eram muito boas nisso. Mais tarde, aproveitando um bom banho, Hirako ficou feliz por ter construído um banho separado para os homens, já que ele não conseguia relaxar quando dividia o mesmo lugar com as garotas. Nessa hora, as 3 atrevidas já apareceram tentando tirar uma casquinha do Hirako, mas foram barradas na porta pela Flauren, que na mesma hora deu um esporro nelas. Temos então um time skip de alguns meses, e já de cara vemos que nossa querida Lu estava tendo alguns sintomas estranhos. Rapidamente, as garotas chegaram a uma conclusão: a Lu estava grávida. Começando mais um dia tranquila na vila, Hirako mostrava bastante preocupação com a Lu e o bebê, mesmo com ela dizendo para ele não se preocupar demais com isso. Voltando às atividades normais, Annie foi relatar ao Hirako que o plano de usar um barril de vinho separado para slime deu certo, apesar dela continuar com vontade de exterminar o bicho. Depois de todos tomarem o café da manhã, Hirako botou a mão na massa e foi em direção à plantação. Chegando lá, ele se deparou com os tipos de fungos que estavam aparecendo nas suas plantas, e a forma que ele lidou com isso era usando sua super ferramenta Overpower, que facilmente acabava com eles. Enquanto almoçava, ele começou a contar que foi um choque de realidade para as garotas o fato dele ter 3 refeições ao dia, já que era comum ter uma refeição ou às vezes chegavam a ficar até um dia sem comer. Após terminar, ele resolveu dar um trato no visual da vila e cultivou diversas plantas de decoração. Nisso, o tempo foi passando e Hirako continuou fazendo suas tarefas diárias, que envolviam desde a plantação até treinamento com espadas, para caso acontecesse alguma coisa. Depois de jantar um coelho assado ao molho de mel extremamente doce, Hirako foi tomar um banho para relaxar. No dia seguinte, Hirako foi até a Donovan ver como que estava a produção de álcool, e pensando que os anões trabalhavam bêbados, ele acaba levando um esporro do anão, pois eles levavam o trabalho deles a sério e jamais conseguiriam produzir uma bebida de qualidade se estivessem bêbados. Mais tarde, Hirako foi chamado depressa para frente das estátuas dos deuses, pois tinha um homem um tanto quanto duvidoso na frente dela. Lu apresentou ele como sendo o progenitor dos vampiros, que basicamente seria um tipo de avô para ela e para Flora. Ele contou que tem 4.000 anos e que sempre apaga parte das suas memórias para não acabar enlouquecendo algum dia. Ele então começou a se desculpar por invadir a vila desse jeito, mas é que ele tinha sido puxado por uma energia que estava vindo da estátua do deus. O progenitor ficou tão fascinado com a estátua que estava quase sugerindo que o Hirako desse para ele, mas por ser o símbolo da vila, ele foi obrigado a recusar. Já que o progenitor estava todo tristonho, Hirako disse que faria outra estátua para ele, já que ele tinha amado tanto assim. Na saída, ele agradece pela estátua e por estar cuidando da Lu e da Flora, além de dizer que arrumaria uma forma de agradecer por todas essas coisas que ele tem feito por eles. Uns dias depois, o progenitor enviou um incrível piano para a vila, que ele pegou da igreja em agradecimento à estátua que o Hirako fez. Todas as garotas gostaram tanto do presente que nem de noite elas paravam de tocar, o que causou diversos problemas para o nosso querido Hirako. A primavera passou bem rápido e os vegetais pareciam extremamente bonitos. Hirako, no passar desses últimos tempos, aprendeu muitas coisas sobre a plantação e estava bem mais confiante comparado à época que ele tinha começado. Almoçando junto da Lu, ele perguntou se tudo ia ficar bem no parto da criança, já que eles não tinham experiência alguma com isso. Lu tranquilizou ele, já dizendo que as ogras faziam partos nelas mesmas, então sabiam como lidar com toda essa situação. Mais tarde, enquanto jantavam, todas as garotas ficaram sabendo que a Lu não podia beber, já que tinha que cuidar da saúde do seu filho. Graças a isso, todas começaram a fazer uma greve de bebida, que iria durar até que a Lu tivesse o seu filho. Até os anões chegaram a ficar preocupados, achando que ninguém mais gostava das bebidas que eles produziam. Mas Hirako rapidamente acalmou eles, dizendo que era por conta da Lu. Com isso, eles começaram a trabalhar em um vinho excelente como comemoração para quando a criança nascesse. Após todos os aldeões da vila trazerem presentes de boa sorte para Lu, ela começou a achar que finalmente tinha chegado a hora, por isso pediu que as ogras viessem ajudar. Hirako, que não podia fazer nada no momento além de esperar, foi até o primeiro lugar que dormiu quando foi reencarnado nesse mundo. E olhando para as luas, desejando que tudo desse certo, acabar apagando até o dia seguinte. Assim que acordou, ele foi correndo até a Lu ver como que tinha sido o parto, e felizmente, tudo ocorreu bem. Seu filho, que foi nomeado de Alfredo, nasceu forte e saudável, e tecnicamente é um meio vampiro, mas no momento parece ser um humano normal.
Relembrando um pouco de seu passado, ele fica feliz por ter tido essa segunda oportunidade, pois em sua outra vida ele jamais imaginaria que isso pudesse acontecer. Com todos os assuntos resolvidos, após alguns dias depois do parto, Hirako fez um banquete para comemorar o nascimento de seu filho, e em clima de festa, todas as garotas finalmente se esbaldaram na bebida que elas tanto amam. É isso, galera. O anime terminou e foi bem gostosinho de acompanhar, apesar de ter sido bastante censurado e cortado em diversas partes. Se tu curtiu como eu e quiser continuar a história, sugiro que leia o mangá desde o começo para ter uma experiência mais completa. Um obrigado a todos que acompanharam a saga até aqui. Tamo junto e até a próxima. Fui!